19 de janeiro. Hoje me aconteceu algo insólito. Uma tolice que eu me envergonharia até mesmo de anotar se não tivesse a certeza de que ninguém jamais lerá o que escrevo aqui. Esta tarde, ao atravessar a portaria do trabalho, vi um homem alto, elegante, que devia ter pedido uma informação ao porteiro, pois os dois folheavam juntos uma agenda. Eu ia entrando meio afobada, temendo estar atrasada. O porteiro ergueu os olhos e me cumprimentou como sempre, com gentileza. É uma boa pessoa e me conhece há muitos anos. Sorri para ele mais efusivamente do que de costume. Me sentia de bom humor e queria quase fazê-lo cúmplice do meu atraso. Em seguida, o porteiro recomeçou a folhear a agenda, ao passo que o outro homem não tirava os olhos de mim. Me fitava com estupor, como se de repente tivesse visto uma aparição benfagesa. Era jovem, teria talvez 35 anos. Quando passei ao seu lado, sussurrou algo que de início não captei, mas depois compreendi num lampejo, quase como se ouvisse de novo na fantasia uma palavra realmente boba. Parece-me ridículo repeti-lo aqui. Ele talvez não imaginasse que tenho 2 filhos já grandes. Sinto vontade de rir ao lembrar da situação, mas enfim, o que ele disse foi: fascinante. Precisei me deter ao pé da escada porque o elevador estava parado no segundo andar. Sentia que um homem continuava a me fitar, que o porteiro já lhe dera todas as informações, mas ele não saía dali. Meu coração batia com força, tive a sensação de vertigem, de medo, queria fugir e o elevador não chegava nunca. Tomei muito cuidado para não me voltar. Aquele homem poderia pensar que eu o fazia por causa dele, mas quando entrei no elevador, fui obrigada a me virar para fechar a porta. Então vi que ele continuava parado ali, me fitando encantado, e movi os lábios murmurando alguma coisa que eu não podia compreender, talvez a mesma palavra de antes. Entrei no escritório como se estivesse sendo seguida. Por toda a tarde espiei a porta da minha sala, temendo que aquele homem tivesse a ousadia de subir até ali com alguma desculpa. Ele não sabia quem eu era, mas podia ter perguntado ao porteiro. Desconfiei até que me tivesse visto passar outras vezes, tivesse me seguido e hoje, para me encontrar, houvesse recorrido a um pretexto. O tempo todo eu temia ver entrar o contínuo anunciado que alguém perguntava por mim. Ficava sobressaltada quando alguém abria a porta, tanto que uma colega me perguntou o que eu tinha. Respondi que estava esperando uma visita, já que, se aquele homem tivesse se arriscado a subir, sem dúvida eu não poderia confessar que ele havia me seguido e agora vinha até mesmo perguntar por mim sem me conhecer. A colega me julgaria mal e estaria autorizada a me imaginar pouco séria quando caminho pela rua. Se ele tivesse aparecido, eu fingiria não saber e nem ter ideia de nada. Já havia pensado nisso. Iria recebê-lo na sala de espera e o insistiria a sair imediatamente. Quando saí, olhei ao redor com cuidado, até virei para trás várias vezes a fim de me certificar de que ele não estava ali, não me seguia. Agora, porém, posso confessar que esse episódio me causou uma alegria que não experimentava desde mocinha. 20 de janeiro. Existe em minha índole uma coisa que não consigo decifrar. Até agora, sempre pensei ser clara, simples, a ponto de não reservar a mim mesma nem aos outros nenhuma surpresa. No entanto, de uns tempos para cá, já não tenho tanta certeza disso, mas não saberia definir de onde vem essa impressão. Para me reencontrar tal como sempre pensei ser, preciso evitar ficar sozinha. Ao lado de Michele e dos meninos, readquiro aquele equilíbrio que era minha prerrogativa. A rua, ao contrário, me atordoa, me lança numa singular inquietação. Não sei me explicar, mas fora de casa não sou mais eu. Basta sair pelo portão e me parece natural começar a viver uma vida totalmente diferente daquela costumeira. Sinto vontade de percorrer ruas que não estão em meu itinerário cotidiano, encontrar pessoas novas que desconheço até aquele momento, com as quais eu possa ficar alegre, com as quais eu possa sorrir. Tenho muita vontade de rir. Talvez tudo isso queira dizer apenas que estou cansada, deveria tomar um fortificante. Ou talvez seja porque este mês, por causa dos atrasados que Michele embolsou, eu não esteja esperando com ansiedade que o tempo passe e que logo chegue o dia de recebermos nossos salários. É um fato novo,
que deixou livres, convidativas, estas jornadas em geral cinzentas e desde que se iniciam, temidas. De muitos anos para cá, só existe um dia do mês em que Michele e eu nos sentimos seguros, no dia 27. Depois, recomeçamos a esperar. Agora, porém, vivo como sempre vivem os que não têm a constante preocupação com a falta de dinheiro. Compreendo que a eles possam parecer possíveis todos os acontecimentos felizes e extraordinários. De fato, agora, se escuto a campainha, penso que se trata de uma surpresa boa. Esta manhã, ao voltar para casa, encontrei no portão um mensageiro de um florista com um grande buquê de rosas, esplêndidas, envoltadas em celofane. Tive um sobressalto e pensei uma coisa absurda, que eram para mim. Tão absurda que olhei ao redor antes de perguntar ao rapaz baixinho: Valéria Cossante? Ele me encarou surpreso e em seguida balançou negativamente a cabeça. Era para uma jovem atriz que mora no segundo andar e que toda noite, já tarde, manda a empregada abrir o portão para um senhor de óculos. Segundo a zeladora, ela sempre recebe flores e embrulhos das joias mais famosas. Quando a encontro, imagino-a abrindo aqueles pacotes toda feliz em meio a um grande frufru de papel de seda. Hoje, no final da tarde, comprei uma combinação azul celeste. Ficou muito bem no meu corpo, justinha. Michele já estava na cama quando eu experimentei. Gostou? Perguntei de repente. Ele baixou o jornal e disse: De quê? Desta combinação, é nova. E avancei sorridente, tocando meus ombros nus, como um gesto que era ao mesmo tempo satisfeito e tímido. Querida, ele disse, você já não tinha uma parecida? Não, esta é diferente das outras. Tem renda, está vendo? Expliquei, me inclinando sobre ele e apontando o decote. Querida, ele repetiu, quanto custou? Ainda não paguei, respondi, para não confessar que esta combinação é mais cara do que as outras. Peguei na loja, aqui da esquina, posso pagar quando quiser. Fez mal. Eu precisava dela, protestei, embrusdecendo. Não, não é disso que eu estou falando. Você fez muito bem em comprá-la, se está precisando, mas não convém deixar contas em suspenso. Não sei por que fiz isso. Sempre fui a primeira a dizer que as dívidas são uma ruína. Não sei explicar, talvez tenha sido porque, no fundo, espero que tudo mude de agora em diante. Que Michele tenha uma nova posição no banco, ganhe muito dinheiro e que todo dia seja dia 27. Tirei a combinação, dobrei-a. Vou devolver, direi que não caiu bem. Por quê? Disse Michele, gentil. Se você gostou. Sim, repliquei, séria. Mas no fundo era um capricho, não preciso dela. Eu, de fato, me perguntava como, assediada pelas preocupações com Mirella, cismei de fazer aquela aquisição inútil. Talvez porque hoje é sábado eu esteja livre, vagando sem pressa na rua. Nem mesmo agora, sozinha com o caderno, consigo compreender. Este caderno, com suas páginas em branco, me atrai e ao mesmo tempo me perturba, como a rua. 24 de janeiro. De novo, sou obrigada a escrever já bem tarde, durante o dia, não tenho um só momento de sossego. Aliás, percebo que ninguém se espanta ou se opõe quando fico acordada à noite, alegando alguma tarefa a executar. O fato de somente a esta hora conseguir ficar sozinha para escrever me faz compreender que agora, pela primeira vez em 23 anos de casamento, dedico um pouco de tempo a mim mesma. Escrevo sobre uma bancada no banheiro, como quando, na juventude, sem minha mãe saber, escrevia uns bilhetinhos que a empregada, depois de certa resistência, concordava em entregar a um coleguinha de escola. Lembro que ela sempre pegava o envelope com desconfiança, e eu mesma via com desagrado entre suas mãos desrespeitosas aquela mensagem de amor. Tenho agora a impressão semelhante ao imaginar que alguém possa tocar este caderno. Estou atravessando uma crise de desânimo. Talvez seja uma reação aos últimos dias. Domingo quero me confessar, coisa que não faço há muito tempo. Pedi uma folga hoje porque queria ir ao centro fazer umas compras para Mirella. Demorei-me diante das lojas, me perguntando o que poderia agradá-la.
As vitrines estavam cheias de peças desejáveis, e as que eu poderia comprar me pareciam insuficientes para satisfazer um anseio que ela tem por se vestir bem, por parecer rica, por parecer feliz. De fato, a soma de que dispunha me deixava uma escolha bastante limitada, que excluía tudo o que era mais atraente, ao passo, 2 dias antes, com essa inesperada soma de dinheiro, eu tinha acreditado poder mudar até mesmo a vida e as intenções de Mirella. Poder dar a ela não alguma coisa, mas tudo. Diante dos fatos, eu tinha de reconhecer que só poderia comprar o casaco vermelho, uma saia kilt e um perfume. Além disso, admito, rechaçando o sensato propósito de adquirir coisas das quais Mirella precisaria, fiquei tentada pelas vitrines onde estavam expostas umas bolsinhas. Sentia em mim o impulso de competir com a bolsa de javali, que sempre finjo não ver e que ela ganhou daquele Cantone, com quem todo dia falava rapidamente por telefone, respondendo por monossílabas. Em comparação com algumas bolsas que eu via expostas, aquela que ele lhe deu me parecia modestíssima, e reconheci isso com malignidade, quase sentindo prazer em acusá-lo de não ser tão rico quanto Mirella talvez acredite, ou pior, de ser avarento. Tive vontade de presenteá-la com uma bolsa muito mais bonita, para que ela deixasse de apreciar a outra. Fiquei muito tempo diante de uma vitrine tentando adivinhar quanto custava uma bolsa vermelha de crocodilo. Me senti uma provinciana, atordoada e inexperiente diante da vida na cidade. Por fim, entrei na loja e saí pouco depois, dizendo com desenvoltura: Obrigada, volto mais tarde. Nunca poderei comprar uma daquelas bolsas. Aquela de Cantone custa muito mais caro do que eu imaginava. Dei alguns passos, absorta em meus pensamentos. As pessoas tropeçavam em mim e eu dizia: Desculpe. Tinha dinheiro na carteira, mas justamente por causa daquele dinheiro me sentia uma pobretona, já que ele havia obrigado a praticamente mensurar a nossa própria pobreza. Pela minha fraqueza, me parecia intuir a de Mirella, e pela minha, sua impossibilidade de se defender. Compreendi que é muito difícil fazer alguma coisa para salvá-la e talvez nem ela mesma possa fazê-lo. Além disso, eu me perguntava cinicamente se de fato eu a salvaria e se, ao contrário, a impediria de ter uma vida melhor do que a minha. Talvez eu queira somente lhe impor o meu exemplo como castigo. Ou talvez, dizia a mim mesma como um calafrio, eu esteja mesmo com ciúme. Depois, repentinamente me chamando à razão, eu me propunha correr para casa e dizer-lhe que ninguém pode comprar coisas que custam tanto. Seria uma imoralidade, uma loucura. Uma bolsa não pode custar o que um homem ganha com um trabalho de um mês inteiro. Ninguém deveria ter a coragem de usá-la. Mas me parecia ouvir Mirella responder com uma risada. As lojas estavam cheias de pessoas que não se limitavam a olhar, como eu, mas escolhiam a comprar num piscar de olhos. Pensei então que seria ótimo ter um momento de revolta e aceitar todas as tentações, todas as loucuras, dizer chega, entrar todas as lojas, comprar todas as bolsas e ser olhada por todos os homens como por aquele que encontrei ontem na portaria do escritório. Através de uma vitrine, um vendedor arrumava algumas pedras preciosas sobre uma bandeja de veludo marrom. Eu me perguntava quanto custariam aquelas pedras, cifras que eu sequer podia imaginar, mas sabia que cada uma valia anos de trabalho meu, de trabalho de Michele. Sentia que toda a minha vida podia estar encerrada numa daquelas pedras. Quem tem dinheiro pode comprá-la. Me comprar. Comprar Mirella. Tendo chegado à Piazza de Espanha, disse a mim mesma: agora vou comprar umas flores. Mas os quiosques estavam tão abarrotados, fornidos, inflados, que mesmo de longe achei que não poderia comprar nada. Passavam muitos automóveis. Ricardo havia dito que o de Cantone é um Alfa Romeo. Então fiz uma coisa que havia muito tempo que não fazia. Peguei um táxi, pedi que ele me levasse para casa e dei uma gorjeta generosa, talvez excessiva. Tome, é para você, disse ao motorista. Para você. Sentia-me realmente satisfeita por ter jogado fora 500 libras.
25 de janeiro. Dias atrás, anunciei a Mirella que pretendia comemorar de algum modo seus 20 anos. Disse-lhe que convidasse os amigos para um chá. Ela me agradeceu, mas sem entusiasmo. Acrescentei que poderiam até dançar. Eu removeria a mesa da sala de jantar e deixaria a porta escancarada a fim de que o aposento, junto com o vestíbulo, formasse uma peça contígua. Um amigo de Ricardo havia prometido trazer alguns discos americanos novos. Ela disse que os faria os convites. Hoje à tardinha, porém, ela me comunicou que prefere não celebrar. A maior parte de seus amigos não estará livre na data em questão. Além disso, acrescentou com certo esforço que para aquela noite já fazia algum tempo que tinha marcado um jantar. Lamento, disse ela. Eu também disse, lamento. Em seguida, pronunciando com relutância aquele nome, perguntei se ela havia sido convidada por Sandro Cantoni. Respondeu que sim, por ele e outras pessoas, mas percebi que não é verdade, ou ainda que seja verdade, não são essas pessoas que lhe importam. Perguntei por que não convidava esses amigos a virem aqui em casa. Ela disse que é impossível, é uma gente habituada a receber e, em resumo, a viver de modo diferente do nosso, um modo que não conheço. Objetei ironicamente que até agora eu sempre soube como se vive e como se recebe. Falei da minha família, da minha educação, frisando que nem ela nem seus amigos tinham coisa alguma a me ensinar. Mirella se desculpou, não tinha intenção de me ofender, mas afinal nós não recebemos há anos e tudo mudou. Ninguém mais toma chá, as pessoas tomam coquetéis e ela detesta festinhas familiares. Ao me ver amargurada, acrescentou que se eu realmente fizesse questão, ela não sairia na tal noite, ficaria em casa conosco, mas só nós, e sairia na noite seguinte. Talvez eu devesse ter aceitado, ao menos para mostrar que ela não é livre para simplesmente fazer tudo o que quer. Uma espécie de orgulho, porém me sugeriu responder: Obrigada, não precisa fazer esse sacrifício. Eu me perguntava o que diria Michele, a quem havia anunciado essa pequena recepção. Encontrar uma desculpa me parecia um encargo dificílimo, embora na realidade eu soubesse que bastava uma desculpa qualquer. Michele ficaria tão contente por não ter visitas e poder passar o domingo como prefere, ao lado do rádio, tranquilo, que aceitaria qualquer explicação. Enquanto isso, eu observava Mirella. Debruçada sobre a escrivaninha, pintava as unhas com esmalte vermelho. Tem mãos longas, finas, belíssimas. Apoiava uma delas sobre o grosso volume de economia política. Mirella estuda direito como irmão. Não está preocupada com as provas, na verdade, eu disse isso a Michele para justificar o estado de espírito dela e minha apreensão. Estuda pouco, mas com uma vontade firme e precisa. Suas notas são sempre superiores às de Ricardo, embora me pareça que ele seja mais inteligente. Ontem, ela disse que fará todas as provas em junho. Temo que essa sua decisão esconda alguma coisa. Queria lhe falar a respeito disso, mas quase sem me dar conta, perguntei: Tem intenções sérias? Ela indagou: Quem? Eu estava arrependida de ter puxado esse assunto, mas respondi: Cantone. Vi que ela enrubescia com o esforço de se manter calma. Disse que havia errado em me falar certas coisas. Tinha feito isso somente porque não gosta de mentir e porque me julgava uma mulher inteligente, compreensiva. Em seguida, sempre enrubescendo, acrescentou que por enquanto ela não tem nenhuma intenção de casar. Quer olhar aqui e ali, desfrutar a vida e que afinal foi isso que a aconselhei, incitando a continuar os estudos, a se matricular na universidade, para um dia poder trabalhar e ser independente. Você dizia sempre que é assim, que eu não precisaria casar com o primeiro que aparecesse, só pensando em ser sustentada. Não foi você mesma que me disse isso? Tive de admitir que é verdade. Continuei a observá-la e me perguntava se ela já havia conhecido um homem. Mirella é bem bonita, alta, esbelta, desejável. Faço-me essa pergunta inclusive agora, enquanto escrevo, e quase me envergonho, porque é terrível que uma mãe se permitisse isso. Em verdade, eu não poderia falar sobre esse assunto com ninguém. Ricardo e Michele reagiriam com violência. Os homens dizem sempre: ai de minha filha se, ai de minha irmã se. Dizem: não admito.
É fácil dizer não admito. No entanto, certas coisas acontecem e as moças que as fazem são filhas, afinal, e sem dúvida, seus pais fizeram as mesmas ameaças. Assim que Mirella entrou na adolescência, conversei francamente com ela sobre o que acontece no casamento entre homem e mulher na vida. Lembro até que me perguntei se ela já não sabia disso tudo porque minha exposição não pareceu surpreendê-la, mas entediá-la. Michele me aprovou, disse que assim uma moça pode se defender. Não nos perguntávamos, porém, se ela gostaria de se defender. Parecia-nos óbvio, indiscutível. Mas agora começo a duvidar. Penso que na idade de Mirella eu já estava casada, grávida de Ricardo. Jamais havia considerado tal questão até aquele momento. Pensava que ela continuava sendo uma menina e que esses problemas, por mais que lhe dissessem a respeito, eram apenas teóricos. Agora, porém, é preciso enfrentá-los. Falei muitas vezes com ela sobre a moral, a religião, mas agora temo que as palavras não sejam uma boa arma para lutar contra os sentimentos e, digamos de uma vez por todas, contra os instintos. Talvez eu devesse tê-la tratado duramente com ameaças, e, no entanto, o que lhe disse foi: Escute, Mirella, comprei o casaco vermelho para você. Pretendia lhe dar o dia de seu aniversário, está no armário embrulhado. Ela me olhava fixamente e sequer parecia contente. Acrescentei: Espero que você goste. Foi muito caro. Fiz menção de me levantar de ir buscá-lo. Ela achou que eu queria encerrar nossa conversa. Apoiou a fronte das mãos, mantendo os dedos esticados porque as unhas estavam com o esmalte fresco e começou a chorar. Senti um frio repentino na espinha. Preferiria que jamais tivéssemos iniciado essa conversa. Queria sair do quarto, estava acovardada. Em vez disso, me aproximei dela e a abracei enquanto ela afastava as mãos para não me sujar de esmalte. O que foi? Perguntei baixinho. É muito grave? Pode me confiar qualquer coisa. Vou compreender tudo, Mirella. Eu suplico, tenha confiança. Não, disse. Não aconteceu nada do que você está pensando. Vocês sempre pensam somente numa coisa. Somente essa lhes parece temível, mas afinal ela nem é tão importante assim. Eu já não sabia o que supor. Me perguntava o que mais podia ser tão temível para uma mulher. E então, insisti. Ela já se acalmara e dizia: E então não sei, mamãe. Tive um instante de desânimo. Tudo é muito difícil. Aliviada, respondi que a compreendia muito bem, que também tive 20 anos. Ela, porém, sorria balançando a cabeça, parecendo não acreditar. Aliás, enquanto lhe dizia isso, eu mesma tinha a impressão de enganá-la. Para começar, não lembro muito bem como de fato foram os meus 20 anos. E, além disso, para ser sincera, os meus me parecem muito diferentes dos dela. Não lembro ter sido livre para escolher entre meu bem e meu mal, como ela é hoje. E não por causa dos muitos costumes que mudaram, mas justamente por uma condição íntima minha. Nos meus 20 anos já existiam Michelle e as crianças, antes mesmo que eu conhecesse e que elas nascessem. Estavam na minha sina, mais ainda do que na minha vocação. Eu só precisava me entregar, obedecer. Pensando bem, parece-me ser essa a causa da inquietação de Mirella, a impossibilidade de não obedecer. Foi isso que mudou entre pais e filhos e também entre homem e mulher. Eu queria falar sobre tudo isso, esboçar algumas ideias que se apresentavam à minha mente, embora de maneira confusa, quando ela me perguntou: Onde está o casaco vermelho, mamãe? Estava sorrindo e fomos juntas para o meu quarto. Aliás, achei que, por enquanto, tínhamos dito tudo o que havia para dizer. 27 de janeiro. De alguns dias para cá, ando muito cansada. À tardinha, quando volto para casa, sequer tenho vontade de comer. Parece-me ter chegado a um ponto em que é necessário passar minha vida a limpo, como quem arruma uma gaveta na qual, por muito tempo, tudo foi jogado de qualquer jeito. Talvez seja a idade dos filhos a me sugerir esses pensamentos. De fato, dos meus 20 anos até hoje, cuidei somente deles, e desse modo me parecia cuidar de mim mesma. Mas até agora foi fácil, bastava me ocupar da saúde deles, da educação, das notas na escola,
interesses e problemas de uma idade diferente da minha e que pessoalmente não me diziam respeito. Hoje, porém, ao assistir aos primeiros confrontos deles com os problemas da vida, ao vê-los incertos quanto ao caminho a tomar, me pergunto se aquele que escolhi é o adequado. Oferecendo-lhes minha experiência, tento compreender muitas coisas que me aconteceram e que aceitei sem me perguntar a causa delas. Às vezes, eu precisaria ficar sozinha. Nunca ousaria confessar a Michele, temendo desgostá-lo, mas sonho ter um quarto só para mim. Os empregados domésticos, embora trabalhem ininterruptamente o dia inteiro, à tardezinha dizem boa noite e têm o direito de se fechar num quarto, num cubículo. Eu me contentaria com um cubículo. No entanto, jamais consegui me isolar, e só renunciando ao sono é que encontro um tempinho para escrever aqui. Se, quando estou em casa, interrompo o que estou fazendo ou à noite na cama, paro de ler e olho o vazio, há sempre alguém que pressupostamente me pergunta em que estou pensando. Mesmo que não seja verdade, respondo que estou pensando no escritório ou fazendo umas contas. Em suma, devo sempre fingir, só pensar em coisas práticas, e essa dissimulação me desgasta. Se dissesse que estou pensando em um problema moral ou religioso ou político, sei lá, eles começariam a rir, caçoando afetuosamente de mim, como fizeram na noite em que afirmei meu direito a ter um diário. Mas como alguém pode se regular segundo certas normas se nunca pensa nelas? Michele volta do escritório e começa a ler o jornal, ouve música sentado na poltrona e pode pensar, refletir, se quiser. Já eu volto do escritório e devo ir imediatamente para a cozinha. Às vezes, vendo-me passar atarefada, ele me pergunta: O jantar está pronto? Quer ajuda? Eu logo declino de sua oferta agradecendo. Na verdade, me envergonharia se ele tivesse de me ajudar em minhas obrigações femininas, a cozinhar, por exemplo. Embora ele não se envergonhe nem um pouco em receber ajuda nas obrigações que são consideradas masculinas, ou seja, fornecer o dinheiro com o qual se compram os alimentos que serão cozinhados. Noites atrás fomos ao cinema. Era um filme americano. A certa altura, via-se o marido ajudando a mulher a lavar os pratos. Todos riam, e eu também, confesso, tive vontade de rir. Depois, via-se a mulher trabalhando no escritório, séria, de óculos, dando ordens a uns funcionários. E ninguém ria. Comentei que, evidentemente, presume-se que as mulheres sejam capazes de saber fazer mais coisas do que os homens, e Michele se enfureceu. Penso assim, com certo rancor, quando estou cansada. Talvez as mulheres consigam se habituar mais depressa a situações novas, pensem menos em geral e por isso as aceitem sem justificá-las. Michele tem 49 anos, nasceu numa época em que tudo era diferente. Diz sempre que seu pai nunca admitiria ser visto com um pacote embaixo do braço. Já Ricardo não se envergonha disso nem um pouco. Às vezes, me ajuda de espontânea vontade, ou então me faz companhia quando estou na cozinha e conversamos. Entre um filho e sua mãe, sempre se estabelece uma confiança maior do que aquele entre mãe e filha, embora pareceria natural o contrário. Talvez pelo fato de cada um pertencer a um sexo diferente, eles nunca adquirem uma familiaridade absoluta, parecem menos parentes, eu diria, e por isso podem ser mais sinceros. Entre mulheres, porém, as duas se conhecem bem mais. De fato, o estado de espírito de Mirella me abala intensamente, ao passo que a seu pai não preocupa nem um pouco. Ricardo me contou que a irmã costuma sair com pessoas mais velhas do que ela, que frequentam o bar de um hotel e bebem. Mencionei isso a Michele, mas ele sempre vai de um extremo a outro, a depender de seu humor. Uma hora diz que as mães são sempre exageradas e que é preciso compreender a juventude. Então não ouso falar francamente com ele, mas me pesa assumir sozinha essa responsabilidade. Tenho medo de estar errada. Ontem à noite, para lhe falar de Mirella, recorri a um estratagema. Disse que a filha de uma colega minha se comporta de um modo que descrevi reportando-me, justamente ao modo de se comportar de nossa filha.
Perguntei o que faríamos em caso semelhante e ele respondeu que a nós essas coisas não podem acontecer porque tudo depende de como os filhos são educados, dos exemplos que receberam. Que minha amiga é viúva, a jovem não teve a orientação paterna e aquelas eram as dolorosas consequências. Não tive coragem de lhe confessar que essas coisas acontecem justamente conosco. Me parecia que não era verdade. Então falei com a voz meio hesitante, me escondendo atrás de um sorriso. Pois é, tem razão, mas vamos analisar uma hipótese. Suponhamos que Mirella adote atitudes livres demais, que fica até tarde fora de casa e que na volta a cara dela não me agrade. Ele me interrompeu aborrecido. Não quero ouvir isso nem por brincadeira. Tudo bem, continuei, sempre no mesmo tom. Mas imaginemos que ela volte para casa com presentes caros oferecidos por um homem e que o justifique com uma mentira, como naquela noite, lembra? Em que ela afirmou ter saído com Giovanna, mas na verdade havia ido dançar. Suponha que ela diga que deseja viver uma vida confortável de qualquer modo, por qualquer meio. Michele retrucou que jamais permitiria que Mirelle falasse assim na casa dele. Objetei que o acabou a tempo em que o pai podia dizer: não permito, e a filha devia obedecer porque ele lhe fornecia comida, roupas e alojamento. Agora, se é um bem ou um mal, não sei, mas uma jovem como Mirella pode responder: vou sair de casa e começar a trabalhar. Então, Michele disse que não queria desperdiçar seu tempo escutando essas conversas absurdas. Eu, evidentemente, não tinha nada para fazer se me perdia nessas hipóteses. Ele tinha um jornal para ler. Eu nunca me interessava pela situação internacional, não me dava conta do que acontecesse no mundo. Respondi que me dou conta muitíssimo bem e que, pelo contrário, esses problemas não me parecem estranhos um ao outro. Ele disse: o que eles têm a ver? Eu não soube responder, mas era o que eu sentia. 28 de janeiro. Hoje é aniversário de Mirella. Passamos um dia tranquilo. Meus pais vieram para o almoço e veio também o pai de Michele, que é muito velho e todas as vezes afirma que este é o último evento familiar do qual participa. Nunca se sabe o que dizer diante dessas suas palavras, porque pode vir a ser verdade e quem é mais jovem quase sente vergonha por sobreviver. Parece uma falta de respeito. Estávamos todos com bom humor. Meu sogro instigava Ricardo a casar logo, porque assim ele teria tempo de conhecer o bisneto. Um macho, lembre-se, disse, tem que ser macho. Meu sogro é um coronel reformado, não dá valor às mulheres nem à companhia feminina. Se fala delas, é de um jeito ávido e depreciativo que me fazia enrubescer quando era mais jovem. Também meu pai, sempre tão discreto, e até Michele incitava o Ricardo a casar com o mesmo objetivo. Talvez por terem comido e bebido muito, difundira-se no ambiente aquela atmosfera típica dos banquetes de núpcias. E aquela atmosfera, pensando bem, é um tanto quanto inconveniente. De fato, Ricardo se sentia pouco à vontade. Defendia-se afirmando que não pode casar porque é pobre, e hoje em dia as moças não têm paciência de esperar que o noivo arranje um emprego, abra caminho no mercado de trabalho. Elas não são como você deve ter sido na idade delas, me diz frequentemente. Ao falar disso, usa um tom afetuoso, diferente do tom de Mirella. Sinto que me imagina de maneira diferente de como sua irmã me imagina. Também Michele hoje à mesa me elogiando dizia: pois é, você é mesmo diferente das outras, mamãe. E sorria para mim como se eu fosse uma criança. Pedi-lhe que não me chamasse de mamãe, e sim de Valéria. Está bem, Valéria, ele disse de imediato, em tom de afeto zelado. Mas ouvir meu nome pronunciado por ele depois de muito tempo me provocou uma impressão tão bizarra que acrescentei rindo. Eu estava brincando. No entanto, parecia natural que ele me chamasse assim durante o noivado e nos primeiros anos do nosso casamento, assim como nas cartas que me escrevia quando estava na guerra, na África. Minha Valéria. Escrevia sempre. De fato, eu sempre pertencia a ele, aos meninos. Agora, porém, às vezes me parece estar ligada a todos, ainda que não pertença a ninguém.
Creio que para ser feliz, uma mulher deve sempre pertencer a alguém. Eu dizia justamente isso a Mirella, esta noite ao ajudá-la a se vestir. Ela esteve tão infantilmente alegre durante todo o dia, tão contente com os presentes recebidos, que tenho a impressão de vislumbrar paz no horizonte. Mostrava-se contente por estar conosco, estávamos todos juntos e, sem dúvida, sentia que é bom fazer parte de uma família. Uma família exprime uma força inelutável, descomunal, que para quem ainda é muito jovem pode parecer opressiva. Por isso, eu quis que ela saísse serena, com minha aprovação. Talvez, se não contradizê-la mais, vou privá-la do gosto pela polêmica e, assim, também do desejo de uma atitude de rebeldia. Ela prometeu voltar às 11. Já são 11h15, mas não vai demorar muito, tenho certeza. Estava tão graciosa com seu casaco vermelho, até me abraçou ao sair. É melhor eu parar de escrever, do contrário, não poderei esconder o caderno a tempo. Agora o mantenho trancado numa gaveta onde conservo minhas recordações de infância e as cartas de Michele, uma gaveta que ninguém nunca abre. 29 de janeiro. Mirella voltou às 2 da manhã, ontem. Eu tinha adormecido vestida. Mostrou-me um relógio de ouro que ganhou de Cantone pelo aniversário. Ordenei-lhe que o devolvesse imediatamente, porque não se podem aceitar presentes do tipo, a não ser do noivo. Ela se recusou, acrescentando mais uma vez, errara em ser sincera. Eu disse que não a deixaria mais sair à noite e ela respondeu que, se aquilo por algum momento é o certo, também é possível ter um amante durante o dia. Em seguida, me anunciou que a partir do dia 1º vai começar a trabalhar. 30 de janeiro. É terrível. Não sei mais o que fazer. Estou transtornada. Esta noite, Ricardo voltou para casa enfurecido e foi logo me perguntando: onde está Mirella? Perguntei o que ele queria e ele repetiu duramente: onde ela está? Ela havia saído. Ele me contou que havia brigado com Marina porque ela afirmava que Mirella é amante de Cantone. Não é verdade, exclamei, e garanti que se trata de mexericos de maldades. Ricardo disse que Mirella foi vista saindo do prédio dele no domingo à noite, usando um casaco vermelho. 2 de fevereiro. Estou vivendo dias muito difíceis. Desde que Ricardo me disse ter ouvido dizer que Mirella é amante de Cantone, me parece que o mundo inteiro mudou. Não acredito no que Marina lhe referiu. Nunca acreditei. Desde o momento em que ele me informou a respeito, com o rosto alterado por uma palidez raivosa, Mirella, além disso, negou tudo quando a confrontei na mesma noite. Me assegurou ter ido à casa dele com outros amigos, por isso foi vista saindo do prédio. Deu explicações convincentes, mas também poderia estar mentindo. Depois da conversa com Ricardo e em seguida com Mirella, decidi esperar 2 ou 3 dias, refletir se é justo dar crédito a esses mexericos, antes de falar do assunto com Michele. Mas à noite não conseguia dormir. Temia que ele se voltasse contra mim e me repreendesse, embora eu não tivesse feito nada errado. De manhã, acordei cedo e por um momento tive a esperança de haver vivido tudo isso em um pesadelo. Talvez, desse mesmo modo, acordassem, após os bombardeios, aqueles que haviam se conformado em dormir no refúgio ou na casa de outros. Porque a casa que eles tinham amado, onde haviam morado durante anos, da qual conhecia cada ângulo, cada canto, já não passava de um monte de escombros. Embora tenha executado os mesmos gestos da véspera e de sempre, eles me pareciam incomuns, e até o bonde, o velho bonde do nosso bairro que há anos pego toda manhã, no mesmo horário, me parecia um daqueles bondes que tomamos ao chegar de madrugada, cansados, numa cidade desconhecida, e que não sabemos muito bem se nos levarão aonde queremos ir. No escritório, fui logo folhear o jornal avidamente. Creio que sentia medo de encontrar ali nosso nome por causa de Mirella. As notícias policiais falavam de um rapaz que havia matado o pai porque este lhe negara algum dinheiro, de uma jovem de 17 anos que havia atirado no namorado e, por fim, de uma moça que se suicidara. Já li muitas vezes sobre casos semelhantes,
mas não considerava que esses moços, esses jovens, têm pais, nem tentava imaginar o que esses pais sentiam ao serem informados desses casos terríveis. Talvez, numa obtusa inclemência, até os julgasse culpados por terem educado mal os filhos, por não terem cuidado deles o suficiente. Mas eu dediquei os meus filhos toda a minha vida. Ademais, devo confessar, tenho a impressão de temer pelo meu futuro, mais ainda pelo de Mirella. Talvez porque ainda não consiga imaginar como se desenrolará sua vida, ao passo que a minha me parece repentinamente interrompida em seu plácido curso. Sempre pensei que Mirella se casaria logo porque é uma moça atraente, embora não seja rica, e logo teria filhos, dos quais eu já previa cuidar. Agora fico na dúvida se mais que o casamento dela, eu não desejava era o momento em que nascessem essas crianças. Gosto muito de bebês, gosto de estreitá-los nos braços, acariciá-los, imaginar seus pensamentos. Quando eles crescem e sabem se expressar em palavras, já não é a mesma coisa. Nestes últimos tempos, embora tivesse muitas coisas a fazer e me sentisse muito cansada, frequentemente pensei que gostaria de ter outro filho. Direi até que quanto mais me sentia cansada ou nervosa, mais o desejava. No entanto, há momentos em que a possibilidade de recomeçar me parece muito atraente. Vejo-me saindo de casa, livre, feliz, como naquela manhã de novembro que ainda parecia verão e eu comprei este caderno. Penso que no final tudo ocorrerá bem. Mirella terá um trabalho interessante como o da minha amiga Clara, cujo nome sempre lemos entre o que escrevem para o cinema. E depois se casará com o advogado Cantone ou com outra pessoa igualmente rica. Ricardo se formará no ano que vem, arranjará um emprego e se casará com Marina. Só pensa nela, quer ter um salário por causa dela. Às vezes, diz que gostaria de me oferecer tudo aquilo que necessito. Fala de peliças, de viagens, de casas de campo, coisas fabulosas que ele jamais poderá me dar. Mas no ano passado, quando ganhou um dinheirinho dando aulas particulares a dois estudantes do ensino elementar, gastou tudo com Marina, em presentes e idas ao cinema. Penso que, no fundo, quando os meninos tiverem saído de casa, Michele e eu sentiremos uma espécie de alívio. Michele ganha bastante agora e está muito contente. Quando me telefona do banco e fala rapidamente, sempre que está muito ocupado, sua voz parece rejuvenescida. Eu quase espero que ele diga as palavras inflamadas de outrora. Se estivéssemos sozinhos, poderíamos até fazer uma pequena viagem. Desejamos isso há muito tempo. Ele diz que gostaria de ir a Milão para ver o que foi reconstruído depois da guerra. Eu, porém, gostaria de ir a Veneza, onde estivemos na lua de mel. Disse muitas vezes que gostaria de levar nossos filhos até lá, mas Michele objetava que não vale a pena ir a Veneza com crianças. Elas quase se ofendiam e eu lançava a Michele um olhar de reprovação. Agora, creio que ele tinha razão. Vejo-me debruçada à janela do nosso quarto, sobre o canal grande. Havia lua, mas o canal parecia feito de tinta, espesso. Penso nessas coisas quando estou na rua ou no escritório. No escritório me sinto mais livre, quase alegre. Ontem, até recortei do jornal uma matéria que dava sugestões para um tratamento de beleza. Sinto uma espécie de relutância em voltar para casa nesses dias. Só me consola pensar neste caderno.